Repórter Mundo Entrevista recebe o professor Marcelo Pedreira. Ele que vem falar para a gente um pouquinho sobre ortodontia e também do lançamento de um livro que fala sobre as técnicas dessa área da odontologia. Professor Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do Repórter Mundo. Obrigado, é meu. E é você também, eu saúdo aqui toda a equipe e também os meus colegas odontólogos pelo país, que estão atentos a essa ideia. Professor, você tem uma trajetória aí, né, de muitos anos nessa área da odontologia e especificamente no curso de ortodontia, né? O aperfeiçoamento dos profissionais, né, dos dentistas. Como é que é? Conta para nós um pouquinho dessa trajetória. Pois é, Américo, eu estou muito feliz porque agora esse ano a gente vai fazer o jubileu de formatura. Em 2023, nós formamos 74, portanto, 50 anos de formado. Nesses 50 anos de formado, eu me dediquei 40 anos à ortodontia, ou mais de 40 anos. Então, e que eu estou dando curso, que eu virei professor nesta área, tem 33 anos. E com isso eu estive com os profissionais mais qualificados, viajei muito para o exterior, estive com o Roth, Andrews e congressos no Brasil, com os nomes mais importantes da ortodontia dessa década, ou dessas últimas décadas. Então, o que eu posso passar para as pessoas hoje é uma caminhada longa que traz experiência. Sim. É a experiência que é importante, né? Não, que eu acredito agora. O senhor criou o Instituto, né? Que é o Instituto Marcelo Pedreira, que dá essa especialização para os profissionais da odontologia. Conta um pouquinho para nós o que são oferecidos, o que o profissional que forma em odontologia vai buscar lá no Instituto. O que é esse aprimoramento, que essa área da ortodontia é tão importante na questão, principalmente do aspecto das pessoas, né? Sim, mas é bom saber que esse instituto ele foi criado em cima de uma ideia revolucionária, ou vamos chamar inovadora. O que acontece? Era só a ortodontia, que era a minha especialidade. Eu especializei em São Paulo, então na década de 80, né, 70, aliás, 79 que eu recebi meu título de especialista, e aí que eu iniciei os trabalhos meus de consultório dentário em Americana, depois voltei para a UFES, minha esposa é daqui, nós somos daqui, e depois com muitos anos de consultório, eu cheguei à conclusão que as forças leves na ortodontia, elas seriam interessantes. E isto acabou atraindo colegas que queriam saber desse sucesso meu, que não causava custo biológico, dores nos dentes e tal. E me pediram para que eu começasse alguns cursos. Eu comecei alguns cursos no fundo do consultório, onde tinha uma sala de aula, e aquilo ampliou-se e ficou grande. No final, acabamos criando um instituto de ortodontia, basicamente, que é a minha grande especialidade, é o meu amor mesmo, porque eu amo o que eu faço nessa parte. E, posteriormente, é claro, abrindo outros cursos de outras áreas, mas, na verdade, o curso foi iniciado com a ideia o instituto foi criado com a ideia da ortodontia. O senhor falou da questão do custo biológico, da dor, né? O senhor chegou a aprimorar essa questão, que para colocar um aparelho, vamos dizer assim, para o pessoal entender, né? O pessoal que está assistindo. Geralmente as pessoas reclamam de dor, mas com essas técnicas, com esses aprimoramentos, o senhor chegou a um ponto das pessoas não terem esse impacto? Sim, porque o que acontece? No início, o paciente, ele sentia muitas dores. E é inegável, eu fiz um curso na USP, era um curso muito forte, muito pesado, mas, assim, de muito conteúdo, mas as mecânicas eram, que eu chamo de forças de alta magnitude. E eu comecei a perceber que os pacientes, no início, eles não sentiam tanto, mas a hora que entrávamos em mecânicas mais fortes, eles ficavam até chorando em alguns casos. E eu tenho quase um grande professor, meu amigo nos Estados Unidos, ele faleceu agora recentemente, mas eu estive lá 2 vezes no consultório dele, que ele falava, eu mudei porque eu não queria ver mais meus pacientes saírem com lágrimas nos olhos do consultório. Esse professor é um professor chamado Richard Alexander, com o apelido de Wick Alexander, no Texas, e ele ficava morando ali perto de Dallas,
Eu fui para lá, fiquei em Arlington, que é a cidade dele, Sim. e ele me passou muito das ideias de um aparelho com forças mais leves, que eu já trabalhava em Alfenas, trabalhava aqui no Brasil com isto. E isso me deu muita força, porque eram conceitos parecidos de um cara lá num outro país e eu aqui, mas trabalhávamos parecidos. Eu fiquei muito satisfeito com essa repercussão. Para minimizar mesmo a questão da dor do paciente. Até hoje mesmo, dando aula, que eu dei aula agora de manhã, até meio de meio, mais ou menos, eu estava falando isso com o pessoal. Falei, olha, gente, aqui eu não conheço ninguém. Tinham 20 e poucos alunos na sala. Aqui eu não conheço e não combinei com ninguém. Eu só quero saber quem que veio para fazer meu curso, que veio de outro consultório odontológico, de um colega que está usando a minha mecânica. Aí alguns levantaram a mão, eu falei, olha, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Olha, quem de vocês nota que os pacientes que são tratados com a minha mecânica, eles reclamam que não tem dor? Porque eles imaginam que o ortodontista bom é aquele que aperta o aparelho. Antigamente tinha a ideia de apertar o aparelho. Dor. Aí todo mundo levantou a mão, doutor Marcelo, é isso. Falou, e normalmente o aparelho não funciona mais rápido? Ele falou, sim, todo mundo falou sim. Então, era isso. A busca, o Américo, foi de que a gente colocasse aparelhos que não... que funcionassem bem e que não doessem tanto e que não provocassem reabsorções de raiz. Né? Isso que é chamado de custo biológico. É um custo que a gente considerava normal na especialização quando eu fiz, há 40 anos atrás, que dizia que uma das sequelas, dos efeitos colaterais do aparelho fixo pesado era o arredondamento das raízes e tal. E com o nosso aparelho, isso nós conseguimos minimizar muito. E isso foi um ânimo muito grande para aqueles ortodontistas e clínicas, especialmente de São Paulo, que é uma gigantesca cidade, que tinham muitos pacientes e que corriam risco de demandas jurídicas e coisas assim. Quando eles começaram a colocar tudo isso, eles perceberam que eles podiam colocar aparelhos em quantidade com mais tranquilidade. Certo. E o senhor também agora fez o lançamento desse livro, né? E esse livro traz o quê? Qual que foi a proposta desse livro para os profissionais da área? Pois é, Américo. Eu não sei se eu posso pegar aqui. Pode, fica à vontade. Esse livro ele veio para colocar no papel estes conceitos. Só que ele demorou na minha idade, né? Eu fiz terminando com quase 70 anos. Né? Mas nunca é tarde, né? Não, é aquela história. Nós temos 3 coautores. Certo. Minha filha, que cuida mais da parte de referência bibliográfica, ela é muito boa nisso, especialista nisso. Então, nós tínhamos que referenciar tudo que foi falado aqui dentro. Então, tudo que é dito em qualquer pedacinho, ele tem que saber que existe um predecessor assim teve essa ideia. E a gente, utilizando essas ideias, a gente vai formatando em cima de conceitos que já estão estabelecidos. Certo. Então, eu não inventei nada. Eu simplesmente aproveitei o conhecimento de outros professores do mundo inteiro. E eu referenciei cada capítulo de tudo isso. E coloquei num livro que é inédito, porque no Brasil não existe isso. No país não existe isso. O que existiria seria um livro que eu fui coordenador de tradução em 1997. Em 97, que eu traduzi o livro americano, né, da técnica de Alexander, a disciplina de Alexander, está aí no Brasil. Ele é um livro raro hoje, todo mundo quer esse livro, porque era um livro que trazia já aparelhos de forças leves. Então, os conceitos que aqui tem são conceitos que saem desse professor, de outros. Tem um americano chamado Anthony Gianelli, de origem italiana, e que ele trouxe conceitos de aparelhos bidimensionais, que tinham, vamos chamar, dupla slots, ou chamado de aparelhos bimétricos. Na frente ele trazia encaixezinhos dentro dos brackets, aquelas pecinhas prateadas, que entravam com o fio 18. E de canino para trás,
o slot 22. Esses conceitos vieram de um professor americano que eu conheci no Texas, ele é do Tennessee, chamado Fred Schultz. E esse Fred Schultz levou isso para Gianelli, que depois foi aproveitado também por outros professores americanos de Nova York, que hoje ensinam em Harvard, né? Sim. Claro que hoje tem diversas pessoas fazendo bidimensional, mas nós tínhamos um professor chamado João Carlos Martins, aqui de Areado, né? Como nós chamamos aqui em Minas, em Alfenas, biscoiteiro. Mas é biscoiteiro. Biscoiteiro. E esse cara é muito bom, nasceu para ser dentista, um cara altamente capacitado e já também um cara maduro, que já tem uma experiência de muito tempo com isso. E ele foi coautor comigo também neste livro, assim como o professor Fernando Garcia, que dá aula conosco, que nos ajudou muito com casuísticas. Então, juntou todos os bons e fizeram uma obra muito boa. Muito boa, para levar o conhecimento nessa área. Que fazer a questão ortodôntica não quer dizer dor, né? Como o senhor citou. Dor e também rapidez. O que acontece? Quando você movimenta um dente, você pressiona umas fibrazinhas que seguram o dente dentro do osso. Quando você força essa fibra, ela provoca uma situação de que a gente chama de hialinização, ou quase que de necrose, e provoca uma reabsorção óssea do lado. E o dente vai movimentando. E descobrimos, depois com o advento de um bracket chamado autoligado, muito interessante, que até não está nesse livro, mas que é usado no nosso curso, é muito interessante. E esses brackets trouxeram forças leves também. E outros professores, como o Andrews mesmo, o Ricketts, todos com fios mais finos, e foi evoluindo nesses anos 2000 para cá. Então, nós temos aí 20 e poucos anos nisso. E aí, o que aconteceu, Américo? Esta é a caminhada que eu estou no momento inserido, né? Não, isso é muito bom. E dentro de uma cidade como Alfenas, no sul de Minas. E absorvendo gente de todo o país. Todo o país e com conceitos mundiais. Sim. Então, quando a gente ia para os Estados Unidos, nos diversos congressos que eu fui, até o último, meu sogro ainda foi comigo, no Colorado, e a gente foi para o Texas, foi para a Flórida, foi para todo lugar, a gente estava buscando essas ideias. O que faltava era eu ter a segurança de que os conceitos que eu estava emitindo neste livro seriam bastante referenciados. E que isso era uma coisa séria e que não era nenhuma invenção assim acadêmica não, ou meio simples, alguma coisa assim. E esses conceitos estão aqui nesse livro agora. E esse é fácil o acesso a esse livro? Olha, esse livro, no momento, ele foi muito bem vendido em 2022. Eu o lancei no Congresso da Sociedade Paulista de Ortodontia em 2022, setembro de 2022, e ele foi muito bem vendido. Eu acredito até que ele atingiu o maior número de vendas de ortodontia fixa do país no momento, porque estava todo mundo com outras vendas de harmonização e tal. Mas esse de ortodontia fixa foi o livro mais vendido. Agora, a editora me ligou que a edição está terminando, né? Inclusive, eu comprei os últimos livros remanescentes para passar para os meus alunos e a gente não sabe se entrará uma nova edição agora. Mas eu acredito que os chamados livreiros ou vendedores de livros estejam com ele. Sim. E podemos pensar numa reedição. Mas foi tudo muito rápido, em um ano e pouco, né? Sim. Mostra que existia demanda para esse tipo de livro no mercado. Certo. E para a gente terminar a nossa entrevista, o que o senhor poderia falar sobre a odontologia hoje? Essa evolução que teve, e são diversas áreas, tem a questão da ortodontia, que é a sua área. Como que o senhor vê, em geral, a odontologia no país? Olha, a odontologia, na verdade, estava saturada de dentistas, ou está saturada de dentistas. O número de faculdades no país é o maior do mundo. E o número de dentistas por população é o maior do mundo. Então, os dentistas estavam com um pouco de aperto aí no pescoço, dificuldade de se realizarem financeiramente, até que surgiu essas questões novas agora, por exemplo, da harmonização facial e da odontologia digital, que se espalhou
para todas as áreas, para DTM, para a questão da implantodontia e também na ortodontia com os alinhadores visíveis. Isso tudo descomprimiu aquele número de dentistas que estavam em situação um pouco difícil, eles meio que migraram para essa área de harmonização facial e dando uma espécie de um respiro. E isso foi bom para todo mundo, né? O nosso conselho está aí brigando para legitimar esta especialidade de harmonização facial, só que agora nós também estamos com ela no momento de curva de aprendizado, já subimos, foram feitos alguns experimentos, não tão favoráveis, outros mais favoráveis, e o mercado vai regulando os profissionais que se saem melhor nele. Sim. Com isso também alguns recuaram, deixaram já. E a mesma coisa aconteceu com os alinhadores invisíveis. É uma empresa americana e muito dinheiro, é muita coisa investida aqui. Então, eles querem resultado. E elas vieram para um nicho de mercado interessante que o indivíduo não precisa usar o aparelho fixo. Mas ela veio para trabalhar muito com a criança, o adolescente, e ela não pegou nessa área. Ela está mais colada agora no adulto jovem e no adulto, no indivíduo entre 30 e 50 anos, por exemplo, né? Ou 20 e poucos, 50 anos. E com isso, ela está se acomodando a outras, né? A outras realidades, estão surgindo outras empresas que vão trabalhar com preço um pouco mais em conta, que possa atingir a população maior. A odontologia está uma beleza, porque ela está muito dinâmica e as coisas estão se movendo muito rapidamente. E por surpresa minha, já que é para entrarmos nisso, eu vi que esse livro, e que é a ortodontia que hoje eu estou dando, hoje eu comecei uma turma muito grande, sexta-feira, Paulinho estava lá conosco, nós terminamos uma turma muito maior, inclusive, excelente, terminamos assim, uma turma que passou, depois da pandemia eles iniciaram, e a gente percebe que existe uma busca nova por o conhecimento mais profundo da ortodontia. E a ortodontia fixa, ela traz esse conhecimento mais completo. Elas são 3 anos de curso de especialização, onde o indivíduo enxerga todas as áreas da odontologia numa especialidade, além de olhar muito essa questão estética, de perfis, de harmonia facial. Isso acaba deixando o ortodontista como o melhor especialista em harmonização e ele enxerga bem a questão da implantodontia, da prótese. Enfim, hoje a estética está mandando, é o que comanda. As pessoas querem ficar bonitas, as pessoas querem ficar com função boa, querem sorrir bonito, eles querem ficar satisfeitos. Então, é o nosso papel. Me sinto muito bem neste papel de estar no meio dessa odontologia agitada que nós estamos. Que coisa boa. E para quem quiser saber mais sobre o livro, quiser saber sobre o Instituto, tem um telefone de contato, redes sociais? O livro eu indico a editora Napoleão, que é a que fez para a gente, mas eles têm a Master Livros, eles têm também o Tota Livros de Ribeirão Preto, Master Livros de São Paulo, que estão divulgando essa obra. Não sei se eles têm muito ainda para vender, mas que todo mundo que queira, que busque os seus exemplares lá. E o Instituto nosso acabou crescendo e criando outras especialidades. Então, nós temos hoje cursos, principalmente pequenos cursos também, cursos mais longos, especialização em ortodontia, que é o nosso forte, mas também temos a especialização em implantodontia e temos especializações em odontopediatria, que é outro queridinho que começou, né? Para quem tem dom com criança, gosta de mexer com criança. E entramos com ortopedia funcional dos maxilares também, que tem uma grande procura. Cursos menores de cirurgia oral menor, de endodontia e outros cursos que a gente tem aí de harmonização facial, que vem complementar um grande leque. Eu aconselho vocês a entrarem nas redes sociais, o Instituto Marcelo Pedreira, Instagram, né? Temos também o YouTube, temos também o Google, né, que a gente faz alguma coisa patrocinado e que tenta chegar às pessoas, né? É por aí. Os jovens sabem melhor do que nós. E agora tem que correr por Reels, tem hoje pro TikTok, eu não sei. Não sei onde vamos chegar, mas o caminho é esse, né, Américo? Com certeza. Professor, mais uma vez, só tenho a agradecer por você ter aceito nosso convite e por esse papo tão bom, né, sobre a ortodontia.
Américo, você é uma pessoa muito simpática. Eu acho que eu fui prolixo demais. Imagina, né? tranquilo. E eu tentei falar no menor tempo possível, o máximo de informações. Mas eu gostaria de depois vir com mais calma. Com certeza. A gente fazer um bate-papo aí com A porta vocês. está aberta para a gente falar tudo sobre ortodontia, Aí eu agradeço. sobre odontologia. E é bom informar a população. Sim. E os profissionais também da área. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Repórter Mundo Entrevista fica por aqui, mas você pode compartilhar nossas páginas e curtir nas redes sociais. No Instagram, @MundoMusic 103.9, no TikTok, Mundo Music 103.9 e nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. Até a próxima entrevista.